das coisas que virou minha missão de vida, né, e que eu exerço através da consultoria de imagem é trazer mais autoconfiança, mais autoestima para as mulheres pelo mundo. Né? Isso é uma paixão que eu tenho, eu gosto muito de fazer isso e com o meu trabalho, né, de consultoria de imagem eu consigo, né, trazer esse de pouquinho em pouquinho, de cliente em cliente, um pouquinho dessa minha missão para o mundo, fazer isso acontecer, né? E aí muita gente me pergunta, nossa, mas como é que você faz pra ser tão confiante, para ser, né, assertiva, enfim, e a gente tem, né, essa carcaça também que a gente veste, não quer dizer que eu tô sempre super confiante, que eu sou sempre tão segura, né? Ninguém é assim, né, gente? Todo mundo tem as suas inseguranças, os momentos de dúvida. Mas o que eu percebi ao longo da minha trajetória, né, de trabalhar também no começo da minha carreira, eu trabalhava na área de TI, então eu trabalhava com muitos homens, trabalhava num mercado bem, né, bem assertivo também, bem lógico, bem focado, né, um ambiente bem masculino, digamos assim. O que eu fui percebendo é que a gente tem que investir mesmo nessa nossa autoconfiança. Muitos dos problemas que às vezes muitas pessoas relatam que sofrem, né, de bullying ou de situações constrangedoras, poderiam ser evitadas se as pessoas conseguissem se posicionar, se as pessoas fossem assertivas e tivessem essa força interna, né? Eu acredito muito nisso, que a autoconfiança ela não é só boa pra gente, mas também da maneira como a gente se posiciona no mundo, né? A gente ser segura das nossas opiniões, do que a gente quer, dos nossos objetivos, né? E principalmente confiar no nosso próprio taco, né? Confiar nas nossas capacidades, nas nossas qualidades, naquilo que a gente tem para oferecer. E a primeira coisa pra gente desenvolver isso, então, na minha opinião, né, gente, é se conhecer. Né? Se conhecer quais são as suas fortalezas, as coisas que você faz bem, o que você oferece para o mundo, como você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Também conhecer o seu lado sombra, aquilo que de repente, características que não te agradam tanto, coisas que não são tão legais também com relação a você. E aí separar essas duas coisas em coisas que você pode melhorar, né? Então coisas que te desagradam em você, que você pode melhorar, então investir em melhorar essas coisas. E coisas também que você vai aceitar. Tem coisas nossas, gente, que fazem parte da nossa personalidade, nossas características, dos nossos valores, nossa história, que estão intrínsecas, que a gente não consegue às vezes mudar. Então, aceita que dói menos, né? Aceita isso, de repente usa essa característica diferente, essa característica que muitas vezes poderia ser uma coisa ruim, torna essa característica uma coisa boa, usa essa característica a teu favor, né? E aceita também as tuas imperfeições. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem coisas ruins, coisas chatas, coisas que poderiam melhorar. E tá tudo certo, né, gente? Você não precisa ser perfeita para você ser bem-sucedida, para você ser aceita, para você ter amigos, para você, enfim, encontrar uma pessoa legal para conviver na sua vida. Então, assim, a gente também tem que aceitar um pouco das nossas imperfeições, né? E eu também acho que muito da nossa autoconfiança, ela vem de quando a gente consegue realizar coisas, né? Eu sempre fui dessa opinião, eu acho que quando a gente faz uma coisa bem, quando a gente investe, estuda e realmente se torna boa em alguma coisa, a gente também ganha mais confiança, porque nosso inconsciente entende que a gente é capaz, né? Que se a gente se dedicar, se a gente for lá e realmente fizer, a gente é capaz. E essas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, que a gente vai tendo sucesso em fazer, vão trazendo também essa autoconfiança. Então o que eu sempre falo, inclusive para as minhas clientes de branding, por exemplo, é invista em algo que você é boa e faça isso sim. Seja muito boa nisso. Eu sempre falo, né, tem um ditado em inglês que fala Be so good people can't ignore you, né? Seja tão boa, mas tão boa em algo que as pessoas não vão conseguir te ignorar, né? E isso, então, também te dá, né, mais confiança, mas também te impõe, né, a sua credibilidade, o seu respeito também para outras pessoas. Isso é muito positivo, né? Por exemplo, a gente está falando de mulheres aqui. Eu acho que quanto mais mulheres estiverem lá no topo, né, nas posições de liderança, tomando decisão, mais a gente vai ter também benefício para outras mulheres. Então eu sempre falo para meus clientes, seja muito boa, vai lá e destrói, seja muito maravilhosa naquilo, que daí você vai subir também, né, cada vez mais, e você vai conseguir participar das decisões, participar das mudanças que a gente tanto precisa.
Uma outra coisa também que eu acho bem legal pra gente desenvolver a nossa autoconfiança é saber se comunicar. Meu marido uma vez me falou uma frase que eu achei muito interessante, que é: as pessoas podem ter ideias maravilhosas, né? Mas se elas não souberem comunicar essas ideias, ninguém vai ficar sabendo, né? Essas ideias vão morrer com elas. Então a gente também tem que desenvolver a capacidade de se comunicar. Eu acho que isso é fundamental. Eu sei que tem muita gente aí que é tímida, né? Ou que ainda não... Ah, Roberta, eu não sei me comunicar muito bem em vídeo e tal. Mas escolha uma maneira de você se comunicar. Seja ela por escrito, seja ela em vídeo, seja ela em conversa, seja ela dando alguma palestra ou fazendo algum artigo legal. Mas saiba comunicar as suas ideias de uma forma objetiva, né? Eu gosto muito do exercício do elevator pitch que eu faço com as minhas clientes de branding, né? Como é que você vai falar sobre você mesma, suas principais características, como você faz a diferença, a sua experiência, em menos de 1 minuto? Em 30 segundos. Fala sobre você de uma forma que eu queira saber mais sobre você em menos de 1 minuto. Porque as pessoas, e muitas mulheres também, têm essa mania, né, de ficar falando, e aí escreve o currículo, aí conta da história da vovozinha, a história do não sei o que. Não, gente, a gente tem que saber falar sobre as nossas ideias, sobre a gente, sobre vender o nosso peixe de uma forma objetiva, de uma forma curta e que realmente faz com que a pessoa queira saber mais, né? Quando eu falo do elevator pitch, a gente tá falando de uma coisa que não é pra você contar a tua vida inteira ali, é pra você contar o que a pessoa precisa saber para que ela queira saber mais, para que ela se identifique e ache que você tem mais para oferecer, né? Então esse é um exercício também que eu sempre proponho. Aprenda a se comunicar e principalmente se comunicar objetivamente, se comunicar de uma forma que as pessoas entendam, né, e que cative e que elas queiram saber mais. E uma outra coisa também que eu acho que nos ajuda muito na nossa autoconfiança é a gente combater ativamente a nossa síndrome do impostor. Você deve ter escutado falar desse termo já, que é aquela coisinha aqui que fica no inconsciente falando, não, mas será que você merece tudo isso? Mas será que você vai conseguir? Mas será que você tá pronta para isso, né? Que é aquela vozinha ali que fica sempre nos trazendo essa dúvida, né? Essa hesitação que a gente tem muito, né? A gente já tem alguns estudos aí que apontam que as mulheres sofrem mais ainda da síndrome do impostor do que os homens. E eu vejo isso no meu dia a dia muito. Eu mesma já passei por várias situações que eu falei, cara, isso é síndrome do impostor. As pessoas estão acreditando em mim, mas eu não, sabe? Essa coisa. Então, é muito importante a gente ativamente combater a nossa self-doubt, né? A nossa autodúvida, né? Dúvida de nós mesmos. Essa insegurança que muitas vezes a gente tem, que nos impede de nos posicionar, que nos impede de levantar a mão, que nos impede de dar a nossa opinião, né? Então, quando você perceber que você tá, tô duvidando de mim mesmo, será que eu vou conseguir? Não, eu sei que eu posso, reafirma isso pra você. E aí, de novo, traz à tona as suas conquistas, traz à tona tudo que você já realizou na sua vida. E isso também te fortalece, né? Eu acho que a gente tem que trazer mais esses elementos de vitória, né? Que nos fortalecem e focar menos naquilo que a gente não sabe tão bem, né? Mas focar mais na nossa beleza, na nossa qualidade, nas nossas qualidades, naquilo que a gente traz de bom, né? Eu acho que isso também nos ajuda muito com a nossa autoconfiança. Bom, gente, essas são algumas dicas que eu passo, assim, já costumo passar para as minhas clientes, para as pessoas que estão ao meu redor, assim, que me perguntam às vezes, né, como é que a gente faz para crescer, né, e melhorar a nossa autoconfiança. E isso realmente se tornou uma missão para mim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, e principalmente porque eu acho que a gente nunca vai ter o controle sobre outras pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente sempre tá sujeito a entrar num ambiente onde tem uma pessoa tóxica, uma pessoa que é grosseira, uma pessoa que não é legal, né? E que pode tentar nos botar para baixo, pode tentar puxar o tapete, né? A gente não tem o controle sobre outras pessoas, a gente não tem controle como os outros vão nos tratar, como os outros vão, né, se relacionar com a gente, mas a gente tem o controle de como a gente vai reagir. A gente tem o controle sobre como a gente vai se posicionar. Então eu gosto muito da gente de investir nisso, de investir em me conhecer, de investir em saber me comunicar, de investir em saber me posicionar
para que essas situações eu não seja vítima, eu seja a pessoa que vai, peraí, querida, né? Opa, peraí, que não é bem assim, né? E principalmente eu acho que as pessoas fortes, elas são menos sujeitas, né, a certas situações, porque normalmente as pessoas, por exemplo, que fazem bullying ou que tratam mal, elas estão atrás de pessoas fracas, né? Porque não tem coragem, são fracas elas mesmas e não tem coragem de atacar uma pessoa que elas sabem que vai reagir e vai, dar um chega pra lá, né, na mesma moeda. Então, eu também acho que quando a gente se fortalece, a gente também fica menos sujeito a certas situações, né? Então eu gosto muito também de pensar nisso. Se você não tem controle de todas as outras pessoas, você tem controle de si mesmo, você consegue investir na sua própria autoconfiança, na sua própria comunicação, na sua própria capacitação, né? Na maneira como você vai se posicionar, né? A sua opinião, investir em conhecimento, investir em realmente ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E assim a gente vai poder também trazer, mentorar outras mulheres para fazerem isso também. A gente vai poder, estando em posições de liderança, em posições que podem fazer a diferença, já poder também fazer essas mudanças que a gente tanto quer fazer aí para o nosso futuro, para nossos filhos, né? Para nossos netos e por aí vai. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que essas dicas sirvam de alguma forma para vocês também, para desenvolver ainda mais a confiança de vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!